Você já sentiu que quanto mais você faz por ela, mais ela parece te tratar como uma peça descartável no tabuleiro da vida dela? Existe uma verdade brutal que o mundo moderno tenta esconder de você. O homem que tenta agradar a todos acaba não sendo respeitado por ninguém. A partir do momento em que você decide que a sua paz não está à venda e que o seu sim não é mais um recurso infinito, algo profundo acontece na mente de quem te rodeia. Quando você para de agradar, você deixa de ser um servo e passa a ser uma força da natureza. É nesse exato momento que a dependência dela floresce, não pela necessidade de um favor, mas pelo desejo de reconquistar o homem que ela percebe que não pode mais controlar. Hoje, vamos desconstruir o comportamento do homem bonzinho e entender por que a sua bondade sem limites é interpretada como fraqueza. Vamos mergulhar nos pilares do estoicismo para entender como o comportamento impossível de esquecer nasce da coragem de ser impopular. Então, fique até o final, pois o que eu vou te revelar aqui é a chave para inverter a polaridade de qualquer relação. Mas antes de começarmos essa transformação, ficam os recados do canal. Bem-vindo ao Sabedoria Diária. Durante o vídeo, itens relacionados ao canal estão no canto inferior esquerdo da tela. E também temos o Homem de Ferro, um manual para homens fortes, disponível na bio e na descrição deste vídeo para quem quer se aprofundar. Vamos ao vídeo. Agora sim, vamos ao que interessa. Imagine um homem que acorda todos os dias com o objetivo invisível de não causar conflito. Ele concorda com opiniões que não compartilha, ele pede desculpas por coisas que não cometeu e ele antecipa cada desejo dela na esperança de ser amado. Aos olhos dele, isso é ser um cavalheiro. Aos olhos da psicologia estoica, isso é um suicídio de caráter. Sêneca dizia que aquele que se torna um escravo dos desejos alheios perde a posse da sua própria alma. E a realidade é que quando você facilita demais a vida de uma mulher, às custas da sua própria dignidade, você remove dela o único motivo pelo qual ela lutaria por você: o respeito. O comportamento que se torna impossível de esquecer não é o daquele que deu flores todos os dias, mas o daquele que teve a coragem de dizer não, quando os seus valores foram postos à prova. O homem que agrada o tempo todo comunica que ele não tem um mundo próprio. Ele comunica que a sua existência orbita a aceitação alheia. E ninguém, absolutamente ninguém, sente falta de um satélite. As pessoas sentem falta do sol. Neste roteiro, você vai aprender a ser esse sol. Você vai aprender que a dependência emocional dela nasce no vácuo que você cria quando para de fornecer validação gratuita. O estoicismo nos ensina que a nossa única obrigação é com a verdade e com a virtude. Se para agradar alguém você precisa mentir sobre quem você é ou o que você sente, você já perdeu o jogo antes mesmo de começar. A mudança que propomos aqui não é sobre ser grosseiro ou arrogante. É sobre ser sólido. É sobre ser o tipo de homem que possui uma barreira interna que ninguém ousa cruzar sem permissão. Quando você retira o tapete da disponibilidade constante, ela é forçada a olhar para você com novos olhos. Ela começa a se perguntar: o que mudou? Para onde foi o homem que eu tinha nas mãos? Essa incerteza é o terreno onde a semente da dependência é plantada. A mente humana é programada para valorizar o que é instável e desafiador. Se você é garantido, você é invisível. Se você é firme e independente, você se torna o prêmio. A solução para a sua desvalorização não é fazer mais por ela, mas sim fazer mais por você mesmo, diante dos olhos dela, sem pedir licença. Você precisa entender que a sua utilidade não é o seu valor. Se ela só gosta de você pelo que você faz, ela não gosta de você. Ela gosta do serviço que você presta. O homem inabalável prefere a solidão digna ao companheirismo baseado na servidão.
E a ironia da vida é que quando você demonstra que está perfeitamente disposto a ficar sozinho para manter a sua integridade, é aí que ela mais deseja estar ao seu lado. Antes de avançarmos para as próximas partes deste guia de poder, eu preciso saber quem aqui está realmente disposto a matar o seu antigo eu agradador. Se você está pronto para parar de ser um capacho e se tornar um pilar de respeito, escreva agora nos comentários a palavra firmeza. Escrever firmeza é o seu compromisso de que a partir deste vídeo o seu sim terá peso e o seu não será uma lei. Essa palavra é o nosso marco zero. Aguarde, pois o que discutiremos a seguir sobre a doença de agradar vai te mostrar buracos na sua personalidade que você nem sabia que existiam. Estamos prestes a construir o comportamento que assombra a mente delas muito tempo depois de você ter saído da sala. Prepare-se para o despertar. O homem que para de agradar começa a liderar. E o mundo sempre se curva diante de um líder que sabe o seu valor. Você já sentiu que quanto mais você faz por ela, mais ela parece te tratar como uma peça descartável no tabuleiro da vida dela? Existe uma verdade brutal que o mundo moderno tenta esconder de você. O homem que tenta agradar a todos acaba não sendo respeitado por ninguém. A partir do momento em que você decide que a sua paz não está à venda e que o seu sim não é mais um recurso infinito, algo profundo acontece na mente de quem te rodeia. Quando você para de agradar, você deixa de ser um servo e passa a ser uma força da natureza. É nesse exato momento que a dependência dela floresce, não pela necessidade de um favor, mas pelo desejo de reconquistar o homem que ela percebe que não pode mais controlar. Hoje, vamos desconstruir o comportamento do homem bonzinho e entender por que a sua bondade sem limites é interpretada como fraqueza. Vamos mergulhar nos pilares do estoicismo para entender como o comportamento impossível de esquecer nasce da coragem de ser impopular. Então fique até o final, pois o que eu vou te revelar aqui é a chave para inverter a polaridade de qualquer relação. Mas antes de começarmos essa transformação, ficam os recados do canal. Espaço para vídeo de CTA. Recados do canal. Agora sim. Vamos ao que interessa. Imagine um homem que acorda todos os dias com o objetivo invisível de não causar conflito. Ele concorda com opiniões que não compartilha. Ele pede desculpas por coisas que não cometeu. E ele antecipa cada desejo dela na esperança de ser amado. Aos olhos dele, isso é ser um cavalheiro. Aos olhos da psicologia estoica, isso é um suicídio de caráter. Sêneca dizia que aquele que se torna um escravo dos desejos alheios perde a posse da sua própria alma. E a realidade é que, quando você facilita demais a vida de uma mulher às custas da sua própria dignidade, você remove dela o único motivo pelo qual ela lutaria por você: o respeito. O comportamento que se torna impossível de esquecer não é o daquele que deu flores todos os dias, mas o daquele que teve a coragem de dizer não quando os seus valores foram postos à prova. O homem que agrada o tempo todo comunica que ele não tem um mundo próprio. Ele comunica que a sua existência orbita a aceitação alheia. E ninguém, absolutamente ninguém, sente falta de um satélite. As pessoas sentem falta do sol. Neste roteiro, você vai aprender a ser esse sol. Você vai aprender que a dependência emocional dela nasce no vácuo que você cria quando para de fornecer validação gratuita. O estoicismo nos ensina que a nossa única obrigação é com a verdade e com a virtude. Se para agradar alguém você precisa mentir sobre quem você é ou o que você sente, você já perdeu o jogo antes mesmo de começar. A mudança que propomos aqui não é sobre ser grosseiro ou arrogante, é sobre ser sólido. É sobre ser o tipo de homem que possui uma barreira interna que ninguém ousa cruzar sem permissão. Quando você retira o tapete da disponibilidade constante, ela é forçada a olhar para você com novos olhos. Ela começa a se perguntar:
O que mudou? Para onde foi o homem que eu tinha nas mãos? Essa incerteza é o terreno onde a semente da dependência é plantada. A mente humana é programada para valorizar o que é instável e desafiador. Se você é garantido, você é invisível. Se você é firme e independente, você se torna o prêmio. A solução para a sua desvalorização não é fazer mais por ela, mas sim fazer mais por você mesmo, diante dos olhos dela, sem pedir licença. Você precisa entender que a sua utilidade não é o seu valor. Se ela só gosta de você pelo que você faz, ela não gosta de você. Ela gosta do serviço que você presta. O homem inabalável prefere a solidão digna ao companheirismo baseado na servidão. E a ironia da vida é que quando você demonstra que está perfeitamente disposto a ficar sozinho para manter a sua integridade, é aí que ela mais deseja estar ao seu lado. Antes de avançarmos para as próximas partes deste guia de poder, eu preciso saber quem aqui está realmente disposto a matar o seu antigo eu agradador. Se você está pronto para parar de ser um capacho e se tornar um pilar de respeito, escreva agora nos comentários a palavra firmeza. Escrever firmeza é o seu compromisso de que, a partir deste vídeo, o seu sim terá peso e o seu não será uma lei. Essa palavra é o nosso marco zero. Aguarde, pois o que discutiremos a seguir sobre a doença de agradar vai te mostrar buracos na sua personalidade que você nem sabia que existiam. Estamos prestes a construir o comportamento que assombra a mente delas muito tempo depois de você ter saído da sala. Prepare-se para o despertar. O homem que para de agradar começa a liderar, e o mundo sempre se curva diante de um líder que sabe o seu valor. A mente humana não percebe o valor das coisas em termos absolutos. Nós percebemos o valor através do contraste. O frio só é sentido quando conhecemos o calor. A luz só é apreciada após a escuridão, e o seu valor só será sentido quando ela notar o contraste entre o homem que você era e o homem que você se tornou. O erro que faz ela te subestimar é a constância da sua entrega. Se você está sempre disponível, sempre gentil e sempre disposto a ceder, você se torna o plano de fundo da vida dela. Você vira o clima, algo que está sempre lá e por isso ninguém nota. O estoicismo nos ensina a prática da premeditatio malorum, que é a antecipação dos desafios. Mas aqui vamos usar um conceito semelhante, a quebra de expectativa. Quando você para de agradar, você quebra o padrão de comportamento que ela usava para te prever. Na psicologia, isso é chamado de reforço intermitente. Se você dá tudo o tempo todo, o valor da sua ação cai para zero. Mas quando você introduz o contraste, o momento em que ela esperava um sim e recebe um não, calmo e fundamentado, você cria um choque de realidade. A solução prática é a transição da firmeza. Você não vai se tornar um vilão da noite para o dia, mas vai começar a filtrar as suas reações. Se antes você respondia a um capricho dela com pressa, agora você responde com uma pausa. Se antes você aceitava uma mudança de planos de última hora, agora você diz, infelizmente não posso, já tenho outros compromissos. O homem que faz falta é aquele que tem um ritmo próprio. Ao parar de dançar conforme a música dela, você cria um novo contraste. Ela sentirá a ausência daquela facilidade que tinha antes, e é nesse desconforto que ela começa a reavaliar quem você é. Imagine a confusão na mente dela. Por que ele não correu para me agradar hoje? Por que ele não se desculpou quando eu fiquei em silêncio? Esse contraste gera uma atração instintiva, porque comunica que você recuperou a posse da sua própria vontade. Muitos homens acham que ser consistente na bondade é o segredo, mas a consistência sem limites é interpretada como falta de opções. O contraste mostra que você escolhe estar ali, mas que não precisa estar ali. Sêneca dizia
que nada é tão gratificante quanto o que é obtido com dificuldade. Ao introduzir o contraste e parar de facilitar tudo, você transforma a sua companhia em uma conquista novamente. Você deixa de ser o prato que está sempre na mesa e passa a ser o banquete que exige um convite. A pergunta reflexiva para este estágio é: você tem coragem de decepcionar as expectativas dela para manter a sua dignidade? Se você teme a decepção dela, você ainda é um prisioneiro. O contraste exige que você aceite ser o cara chato por um momento para ser o homem respeitado para sempre. O comportamento impossível de esquecer nasce desse impacto. Quando ela olha para trás e percebe que você não é mais o sujeito que ela podia dobrar, ela sente que perdeu algo valioso. O contraste entre a sua antiga submissão e a sua nova soberania é o que vai assombrá-la à noite. A partir de hoje, observe onde você pode aplicar esse contraste. Não mude por raiva, mude por princípio. Se ela te pedir algo que fira o seu tempo ou seus valores, negue. Sinta o peso do seu próprio caráter. Esse é o momento em que a dependência dela começa a mudar de nível. Ela não será mais dependente dos seus serviços, mas passará a ser dependente da sensação de ser aprovada por um homem que não aprova qualquer um. O seu valor sobe no exato momento em que o seu estoque de agrados acaba. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o princípio estoico da indiferença. Vamos aprender como não precisar do sorriso dela é a forma mais pura de liberdade e, paradoxalmente, o que mais a fará buscar o seu sorriso. O contraste é a moldura que destaca a obra de arte. Sem ele, você é apenas mais uma cor borrada na tela. Seja o traço firme, a cor forte e o contraste que ela jamais conseguirá ignorar. O homem inabalável não tem medo de mudar o tom da música se a melodia atual não o respeita. Assuma o controle do contraste e você assumirá o controle do seu destino. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em não precisar da aprovação de ninguém para se sentir completo. No estoicismo, chamamos isso de indiferença aos indiferentes. O erro que faz ela te subestimar é a sua ansiedade em ler as reações dela. Você conta os segundos para ver se ela sorriu de uma piada. Você analisa o tom de voz dela para saber se ela está brava e você molda o seu comportamento para manter o clima positivo. Isso mostra que você é um escravo do estado emocional dela. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O sorriso ou a cara feia de uma mulher são eventos externos. Se a sua paz depende do humor dela, você entregou a ela o controle da sua cidadela interna. A solução prática é o desenvolvimento da ataraxia, ou a imperturbabilidade. Quando você para de agradar, você deve estar preparado para a reação negativa dela. E a sua resposta a essa reação deve ser a indiferença absoluta. Não uma indiferença cruel ou agressiva, mas uma calma inabalável. Se ela tenta te punir com o silêncio porque você não fez o que ela queria, você não deve perguntar o que foi. Você deve continuar a sua vida como se o silêncio dela fosse apenas o som do vento. Se ela se mostra decepcionada porque você priorizou o seu trabalho em vez de um capricho dela, você não se explica. Você apenas segue o seu propósito. O homem que faz falta é aquele que não pode ser manipulado emocionalmente. Quando ela percebe que as armas dela, o biquinho, o gelo, a crítica, não afetam o seu equilíbrio, ela sente uma mistura de frustração e admiração profunda. Ela entende que você é um homem que se autogoverna. Imagine o impacto disso. A maioria dos homens com quem ela lidou eram marionetes emocionais. Bastava um olhar de desaprovação para que eles se dobrassem. Quando ela encontra um homem que é indiferente à validação dela, o eixo do poder muda. Agora é ela quem começa a se policiar para não perder a sua atenção.
A pergunta reflexiva para este estágio é: você consegue sustentar o seu valor mesmo quando ela está agindo como se você não valesse nada? A indiferença estoica é o seu escudo. Ela comunica que o seu valor é intrínseco e não depende do julgamento de terceiros. O comportamento impossível de esquecer nasce desse desapego. O ser humano tem uma tendência natural de perseguir aquilo que foge e de valorizar aquilo que não pode controlar. Ao mostrar indiferença aos jogos emocionais dela, você se torna o elemento incontrolável na vida dela. A partir de hoje, pratique a pausa da indiferença. Antes de reagir a qualquer estímulo negativo dela, respire e lembre-se: isso não pertence a mim, pertence a ela. Se você não aceita o presente da irritação dela, o presente continua sendo dela. Muitos confundem indiferença com falta de amor. Na verdade, a indiferença estoica é a forma mais alta de amor próprio. Você só pode amar alguém de forma saudável quando não precisa dessa pessoa para validar a sua existência. Ao parar de agradar e adotar a indiferença aos resultados, você cria um vácuo de poder. Ela sentirá que a influência dela sobre você desapareceu. E é nesse momento que a dependência dela se manifesta. Ela tentará novas formas de te agradar para recuperar o lugar de importância que ela achava que tinha. O jogo vira. Você deixa de ser o caçador de sorrisos e passa a ser o juiz da interação. Mas lembre-se, a sua indiferença deve ser real. Se for fingida, ela sentirá a sua tensão. A verdadeira indiferença nasce de um homem que tem objetivos tão grandes que o humor de uma mulher é apenas um detalhe irrelevante na paisagem. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre por que a dependência nasce da incerteza. Vamos entender como a sua previsibilidade foi o que matou o interesse dela e como o mistério da sua nova postura vai mantê-la acordada à noite. A sua paz é o seu bem mais precioso. Não a troque por um momento de harmonia falsa. Seja a rocha que as ondas batem e recuam, sem nunca conseguir movê-la do lugar. O homem inabalável sabe que o seu valor não aumenta com o elogio, nem diminui com a crítica. Seja o senhor da sua própria validação. Existe uma regra fundamental na psicologia humana que o homem agradador ignora completamente. Nós não valorizamos aquilo que podemos prever com absoluta certeza. A dependência não nasce do conforto excessivo, ela nasce da incerteza e do desafio. O erro que faz ela te subestimar é a sua transparência total e a sua previsibilidade tediosa. Ela sabe exatamente o que você vai dizer, sabe que você vai perdoar qualquer deslize e sabe que, não importa o que aconteça, você estará lá na manhã seguinte com um sorriso pronto para agradar. Você se tornou um cenário estático na vida dela. O estoicismo nos ensina a ser senhores dos nossos mistérios. Epicteto dizia que o homem que não consegue controlar o que revela sobre si mesmo é como uma cidade sem muros, aberta para qualquer um invadir e saquear. Quando você agrada o tempo todo, você está escancarando os seus muros e entregando os seus tesouros sem que ela precise lutar por eles. A solução prática para despertar a dependência dela é a introdução do mistério estratégico. Ao parar de agradar, você automaticamente se torna imprevisível. Onde antes havia uma resposta imediata e servil, agora existe um silêncio reflexivo. Onde antes havia uma concordância automática, agora existe uma opinião própria que ela não consegue mapear. O homem que faz falta é aquele que mantém uma parte de si inacessível. Quando você para de ser o livro aberto que se explica por tudo, você força a mente dela a trabalhar. Ela começa a se perguntar: no que ele está pensando? Por que ele não reagiu como sempre? Será que eu ainda tenho o mesmo impacto sobre ele? Imagine o efeito disso no cérebro dela. A incerteza dispara o sistema de busca e recompensa. Quando ela não tem certeza da sua aprovação, ela começa a investir mais energia para obtê-la.
A dependência dela cresce na proporção direta da dúvida que você planta no coração dela sobre a sua total disponibilidade. Muitos homens acham que a segurança absoluta é o que mantém uma mulher fiel e interessada. Mas o estoico entende que a natureza humana anseia pelo que é ligeiramente fora de alcance. Se você é o homem que agrada sempre, você é o chão onde ela pisa. Se você é o homem firme e imprevisível, você é o horizonte que ela deseja alcançar. A pergunta reflexiva para este estágio é: você consegue suportar o peso do silêncio dela sem se sentir na obrigação de preenchê-lo com explicações? A incerteza dela é a sua maior aliada. Deixe que ela se pergunte. Deixe que ela especule. A imaginação dela criará um homem muito mais interessante do que aquele que está sempre tentando provar o seu valor. O comportamento impossível de esquecer nasce quando você deixa de ser uma garantia e passa a ser uma variável. Quando você para de agradar, você retira o seguro emocional dela. Ela percebe que, se ela não se esforçar, você pode simplesmente seguir o seu caminho sem olhar para trás. É esse medo da perda, gerado pela incerteza, que cimenta a dependência. A partir de hoje, pare de dar satisfações não solicitadas. Se ela perguntar o que você fez no fim de semana, não conte cada detalhe, como se estivesse prestando contas. Diga: fiz algumas coisas interessantes, foquei em alguns projetos. Seja breve, seja sólido. Deixe que ela preencha as lacunas. O estoicismo não é sobre jogos mentais, é sobre o autodomínio de não ser um exibicionista emocional. Um homem que agrada muito está sempre se exibindo para ser aceito. Um homem soberano guarda sua essência para quem prova ser digno de conhecê-la. Ao introduzir a incerteza através da sua nova firmeza, você muda a dinâmica química da relação. Ela deixará de sentir o tédio da sua presença garantida e passará a sentir a adrenalina de ter que te reconquistar todos os dias. A dependência dela não será um fardo para você, mas um reconhecimento da sua nova estatura. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre como estabelecer fronteiras inabaláveis. Vamos aprender que o respeito não é algo que você pede, é algo que você impõe através do que você se recusa a tolerar. O mistério é a vestimenta do poder. Se você se despe de todo o mistério para agradar, você fica vulnerável. Cubra-se com a sua própria dignidade e deixe que o mundo se esforce para descobrir quem você realmente é. Lembre-se, o homem que todos conhecem por inteiro é um homem que ninguém mais deseja descobrir. Seja o enigma que ela nunca termina de ler. O respeito não é um presente que se recebe por ser uma pessoa legal. O respeito é um tributo que se paga a quem possui fronteiras claras e inabaláveis. O homem que agrada o tempo todo não tem fronteiras. Ele é um território sem cercas, onde qualquer um pode pisar, saquear e sair sem sofrer consequências. O erro que faz ela te subestimar é a sua elasticidade moral. Para agradá-la, você aceita atrasos constantes, tolera desrespeitos disfarçados de brincadeira e permite que ela mude os seus planos sem aviso prévio. Cada vez que você deixa passar um desrespeito para evitar briga, você está ensinando a ela que o seu valor é negociável. O estoicismo nos ensina o conceito da dignitas. Musônio Rufo, o mestre de Epicteto, dizia que o homem deve preferir a morte à perda da sua honra. Para o homem moderno, isso significa que você deve preferir o fim de um relacionamento ao convívio com o desrespeito. As suas fronteiras são a manifestação física do seu amor próprio. A solução prática para construir fronteiras é a definição do seu código de tolerância zero. Você precisa decidir, antes da interação acontecer, o que você não aceita. E no momento em que a fronteira for cruzada, você não deve gritar ou fazer um escândalo. O homem estoico age com a frieza da lei. Você simplesmente retira a sua presença.
Se ela te desrespeita em uma conversa, você não implora por respeito. Você diz: não aceito que falem comigo desse tom. Quando você estiver mais calma, podemos conversar. E você sai. Se ela desmarca um encontro em cima da hora, sem uma justificativa de força maior, você não diz: tudo bem, fica para a próxima. Você diz: isso foi falta de consideração com o meu tempo. Não estou interessado em reagendar no momento. E foca nas suas coisas. O homem que faz falta é aquele que tem um custo de saída alto. Se ela sabe que pode fazer o que quiser e você continuará tentando agradá-la, ela não tem medo de te perder. Mas, quando ela percebe que você tem fronteiras de aço, ela entende que se ela pisar fora da linha, você realmente irá embora. É esse medo legítimo que gera o respeito e, consequentemente, a dependência da sua aprovação. Imagine a mudança de percepção. Ela passa a ver você como um homem que não pode ser comprado com um sorriso ou uma desculpa barata. Você se torna uma figura de autoridade na vida dela. Fronteiras inabaláveis comunicam que você é o guardião da sua própria alma. E as mulheres sentem uma atração instintiva por homens que sabem se proteger e proteger seus valores. A pergunta reflexiva para este estágio é: o que você tem tolerado hoje que o seu eu de 10 anos atrás teria vergonha de aceitar? Se você não consegue dizer não para o que te fere, o seu sim não tem valor nenhum. Fronteiras são o que separam um homem de um menino. O comportamento impossível de esquecer nasce da firmeza. As pessoas esquecem de quem cedeu a tudo, mas nunca esquecem de quem as desafiou a serem melhores. Ao estabelecer limites, você força ela a subir o nível. Ela terá que se esforçar para ser digna do espaço que ocupa na sua vida. A dependência dela será um reflexo da qualidade do homem que você se tornou. A partir de hoje, pare de dar segundas chances para desrespeitos repetidos. A primeira vez é um erro dela. A segunda vez é uma escolha sua de ser subestimado. O estoico não guarda rancor, mas guarda a memória. Se ela provou que não respeita o seu território, o território se fecha para ela. Estabelecer fronteiras não é sobre ser autoritário, é sobre ser íntegro. Um homem sem limites é como um país sem exército. É apenas uma questão de tempo até ser invadido e humilhado. Ao parar de agradar e começar a policiar suas fronteiras, você recupera a sua soberania. A dependência dela florescerá quando ela entender que a sua presença é um privilégio condicionado ao respeito mútuo. Ela sentirá orgulho de estar com um homem que ninguém consegue dobrar. O seu não será a base sobre a qual o amor dela será construído de forma sólida. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a lei da substituição de foco. Vamos aprender como tirar ela do pedestal e colocar a sua virtude no lugar. Faz com que ela queira desesperadamente subir de volta para o seu mundo. Suas fronteiras são o contorno da sua identidade. Se você as apaga para agradar, você desaparece. Desenhe a linha na areia e não deixe ninguém cruzá-la sem pagar o preço do respeito. O homem inabalável é o arquiteto do seu próprio espaço. Defina onde os outros podem entrar e onde devem parar. O seu valor está naquilo que você protege. O maior erro estratégico que um homem comete ao tentar agradar é colocar a mulher no centro do seu universo. Quando você faz dela o sol, você se condena a ser um planeta sem luz própria, vivendo apenas do calor que ela decide te dar. A dependência dela jamais nascerá de alguém que a idolatra, pois ninguém sente falta de quem já está aos seus pés. O erro que faz ela te subestimar é o seu foco obsessivo. Você gasta horas analisando as redes sociais dela, planeja o seu dia em torno da disponibilidade dela e sacrifica seus próprios objetivos para ser o apoio que ela nem pediu. Isso comunica que a sua vida é vazia e que ela é a única coisa interessante nela. O estoicismo nos ensina a lei da substituição. Marco Aurélio nos lembra que a nossa mente é tingida pela cor dos nossos pensamentos.
Se os seus pensamentos estão focados nela, a sua alma se torna dependente dela. O homem soberano substitui o foco na pessoa pelo foco na virtude e na missão. No momento em que você remove ela do pedestal e coloca o seu propósito no lugar, o magnetismo muda de lado. A solução prática é o desvio de atenção deliberado. Você deve escolher uma meta, seja financeira, física ou intelectual, que exija 90% da sua energia mental. Quando você está focado em construir o seu império, você naturalmente para de agradar, porque você simplesmente não tem tempo para caprichos irrelevantes. O homem que faz falta é aquele que parece estar sempre em movimento, indo em direção a algo maior do que um relacionamento. Quando ela percebe que não é mais a prioridade absoluta, ocorre um fenômeno psicológico chamado ameaça de perda de status. Ela estava acostumada a ser a rainha do seu mundo. Agora, ela se vê como uma espectadora da sua ascensão. Imagine o impacto. Onde antes você mandava mensagens de bom dia, esperando validação, agora você está focado no trabalho ou no treino, e ela só recebe notícias suas quando o seu dever está cumprido. Essa mudança de foco cria um vácuo. Ela sentirá a queda da temperatura da sua atenção e, instintivamente, começará a se esforçar para recuperar o território que perdeu. A dependência dela nasce dessa nova hierarquia. Ela passa a competir com os seus objetivos pela sua atenção. E, no estoicismo, o que é difícil de conquistar é o que é mais valorizado. Se a sua atenção é disputada pela sua própria ambição, o pouco de tempo que você dá a ela torna-se infinitamente mais valioso do que as horas que você passava implorando pela companhia dela. A pergunta reflexiva para este estágio é: se ela desaparecesse hoje, o que sobraria da sua rotina além do vazio? Se a resposta for nada, você não tem uma vida, você tem um vício. A substituição de foco é a sua reabilitação, é o retorno ao papel de protagonista. O comportamento impossível de esquecer é o do homem que é difícil de segurar. Quando o seu foco está na sua evolução, você emana uma aura de autossuficiência que é devastadora. Ela sentirá que você está escapando por entre os dedos, não porque você está jogando, mas porque você está crescendo. E o ser humano tem pavor de ficar para trás, enquanto alguém que ele conhece está subindo de nível. A partir de hoje, trate a sua missão como o seu Deus e a relação como um jardim que você visita, mas onde não mora. Se ela quiser a sua presença, ela terá que se ajustar ao seu cronograma de conquistas. Pare de perguntar: o que vamos fazer? E comece a dizer: eu vou fazer isso. Se quiser, venha comigo. Essa troca de eixo é o que define o homem de alto valor. Você não odeia ela. Você apenas ama mais a sua própria jornada. A ironia é que quanto menos você foca em agradá-la, mais ela se torna dependente da sua aprovação. Pois agora, a sua aprovação vem de um homem que tem coisas mais importantes para fazer. Ao aplicar a lei da substituição, você se cura da doença de agradar. A sua energia volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para a construção do seu legado. E uma mulher prefere 1000 vezes ser a companheira de um construtor de impérios do que a dona de um escravo emocional. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o efeito da ausência de validação. Vamos aprender como o silêncio dos seus elogios criará um barulho ensurdecedor na mente dela, forçando-a a buscar em você o reconhecimento que você parou de dar de graça. Onde está o seu foco, aí está o seu poder. Retire o poder dela e devolva-o para si mesmo. O mundo não gira em torno de ninguém. Aprenda a fazer o seu próprio mundo girar com força e propósito. O homem inabalável é aquele cuja missão é tão grande que nenhuma mulher consegue ocupá-la inteira. Seja vasto, seja focado, seja o centro da sua própria revolução. A validação é para o ego o que o oxigênio é para os pulmões. Quando você agrada o tempo todo,
Você está fornecendo um suprimento ilimitado de oxigênio emocional para ela sem exigir nada em troca. O erro que faz ela te subestimar é que você transformou o seu elogio e a sua admiração em uma mercadoria barata, disponível em cada esquina da relação. Se você elogia a beleza dela 5 vezes por dia, se você aplaude cada postagem e se você concorda com tudo o que ela diz, a sua validação perde o sabor. Ela não precisa mais se esforçar para se sentir especial ao seu lado, porque você já deu isso a ela de graça. No estoicismo, aprendemos que o excesso de qualquer coisa leva à desvalorização e ao tédio. A solução prática é o jejum de validação. Quando você para de agradar, você interrompe o fornecimento de elogios automáticos. Você para de ser o fã número 1 dela e passa a ser um observador criterioso. O efeito disso na mente dela é imediato e perturbador. O silêncio do seu elogio cria um barulho ensurdecedor nas inseguranças dela. O homem que faz falta é aquele cuja aprovação tem um custo alto. Quando você retira a validação constante, ela começa a se perguntar: será que eu não estou mais bonita? Será que ele não me acha mais interessante? O que eu fiz de errado? Esse processo de dúvida é o que a faz buscar você. A dependência dela nasce da necessidade de recuperar o oxigênio que você costumava dar sem critérios. Imagine a dinâmica. A maioria dos homens hoje em dia inunda as mulheres com validação barata nas redes sociais. Se você é o único homem que mantém a calma, que não se derrete em elogios a cada foto e que mantém uma postura de reserva, você se destaca pela sua sobriedade. O seu silêncio vale mais do que 1000 comentários de outros homens, porque o seu silêncio comunica que você tem padrões. Sêneca dizia que somos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao retirar a validação, você permite que a imaginação dela trabalhe a seu favor. Ela passará a noite tentando decifrar o seu olhar, enquanto antes ela passava a noite ignorando as suas mensagens melosas. A pergunta reflexiva para este estágio é: o seu elogio é um prêmio por uma atitude excepcional dela ou é apenas um hábito que você usa para tentar mantê-la por perto? Se for um hábito, pare agora. O elogio de um homem estoico é como o ouro, raro, pesado e valioso. Se você espalha ouro pela calçada, as pessoas pisam em cima. Se você o guarda em um cofre, as pessoas fazem fila para vê-lo. O comportamento impossível de esquecer nasce quando você se torna o espelho que parou de refletir apenas o que ela quer ver. Ao parar de agradar, você se torna o espelho da realidade. Se ela age de forma medíocre, ela recebe o seu silêncio ou a sua indiferença. Se ela age de forma virtuosa, ela recebe o seu reconhecimento sóbrio. Isso cria nela uma dependência saudável de ser uma pessoa melhor para ganhar o seu respeito novamente. A partir de hoje, pratique o elogio por mérito. Não valide a aparência dela, valide o caráter dela, a inteligência dela ou o esforço dela, e faça isso raramente. Deixe que ela sinta falta da sua voz aprovadora. Deixe que ela trabalhe para arrancar de você uma palavra de admiração. A saudade que ela sentirá será da sensação de ser validada por um homem que não valida qualquer uma. Ao aplicar este princípio, você quebra a dependência que você tinha de agradá-la. Você percebe que o seu silêncio é uma ferramenta de poder. Você não precisa falar para ser notado. Muitas vezes, o que você não diz é o que mais impacta a psique feminina. O homem inabalável não é um bajulador. Ele é um juiz de valor. A dependência dela será construída sobre a base do respeito. Ela entenderá que a sua validação não é um direito adquirido por ela, mas um privilégio que ela deve conquistar diariamente através da virtude e do respeito. O jogo mudou. Agora é ela quem busca o brilho nos seus olhos, e não o contrário.
Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o comportamento do homem raro. Vamos entender como agir como quem tem opções, mesmo em silêncio. Cria uma aura de magnetismo que nenhuma estratégia de agradar jamais conseguirá replicar. O seu valor não é definido pelo quanto você exalta o outro, mas pelo quanto você se mantém íntegro na sua própria percepção. Seja o homem que observa mais do que fala, e cujas palavras, quando proferidas, mudam o peso da sala. Lembre-se, o que é dado em abundância é tratado com negligência. O que é dado com parcimônia é guardado com reverência. Seja o mestre do seu próprio reconhecimento. A escassez é a lei suprema do valor. No mercado, na natureza e nos relacionamentos, tudo o que é abundante torna-se barato. O erro que faz ela te subestimar é você agir como um recurso infinito. Quando você tenta agradar o tempo todo, você comunica que não tem para onde ir, que não tem outras prioridades e que o seu tempo não vale nada. Você se torna um homem comum em um mundo cheio de homens comuns. O comportamento do homem raro é fundamentado no princípio estoico da autossuficiência. Epicteto dizia que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Um homem que não precisa agradar para se sentir seguro exala uma aura de quem tem opções, mesmo que ele não diga uma única palavra sobre isso. A raridade não é sobre ostentação, é sobre a percepção de que você é o dono do seu próprio destino. A solução prática para se tornar esse homem raro é adotar a postura da abundância interna. Pare de agir como se perder essa mulher fosse o fim do seu mundo. O homem raro é aquele que, se for desrespeitado ou desvalorizado, tem a capacidade emocional de caminhar em direção ao horizonte sem olhar para trás. Essa disposição para ir embora é o que te torna magnético. A dependência dela nasce quando ela percebe que você é um prêmio que pode ser retirado da mesa a qualquer momento. Na vida real, o homem raro não é aquele que fica postando fotos com várias mulheres para causar ciúmes. Isso é comportamento de homem carente e reativo. O homem raro é aquele que é visto focado em si mesmo, que é seletivo com quem compartilha o seu tempo e que não está disponível para conversas vazias ou dramas desnecessários. Quando você para de agradar, você automaticamente sobe para a categoria de homem difícil de ler, e o ser humano é fascinado por aquilo que não consegue decifrar facilmente. Imagine o impacto. Ela vê todos os outros homens sendo previsíveis, implorando por atenção e validando cada passo dela. E então ela vê você. Você é calmo, você é firme, e você parece ter um mundo inteiro acontecendo dentro da sua cabeça, do qual ela não faz parte integral. Essa exclusividade de acesso à sua mente é o que cria a dependência. Ela sentirá que precisa se esforçar mais para ser incluída na sua vida, porque a sua vida parece valiosa demais para ser dada de graça. A pergunta reflexiva para este estágio é: você se comporta como um homem que tem um propósito maior do que este relacionamento? Ou você se comporta como alguém cujo maior medo é ser deixado sozinho? O medo é o cheiro que a subestimação exala. O homem raro não teme a solidão, porque ele é sua própria melhor companhia. É essa independência que faz dela uma dependente da sua presença. O comportamento impossível de esquecer é o daquele que não pode ser substituído por nenhum agradador de plantão. Existem milhões de homens dispostos a carregar as bolsas dela e dizer que ela está certa o tempo todo. Mas existem pouquíssimos homens dispostos a corrigi-la, a manter o silêncio e a seguir seu próprio caminho quando as coisas não estão certas. Ao ser esse homem raro, você se torna uma categoria única na mente dela. A partir de hoje, comece a proteger o seu tempo como se fosse ouro. Se ela te chama em cima da hora para algo que não te agrega, negue. Se a conversa está sem substância, encerre.
Mostre que o acesso a você tem um custo. A raridade é construída nos pequenos detalhes da sua indisponibilidade seletiva. Quando você está presente, seja intenso e focado, mas quando não está, seja um fantasma focado na sua missão. O estoicismo nos ensina que a dignidade é a única coisa que ninguém pode nos tirar, a menos que a entreguemos de boa vontade. Ao parar de agradar para ser aceito, você recupera a sua raridade. Você deixa de ser uma commodity emocional e passa a ser um ativo de luxo. A dependência dela será um subproduto do medo de perder alguém que ela sabe que não encontrará em nenhum outro lugar. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre como resistir aos testes de conformidade. Vamos entender como reagir quando ela tentar te puxar de volta para o papel de agradador e como a sua resistência final será o que selará o respeito dela por você. O valor de um homem é medido pela sua raridade de caráter. Não seja o homem que todos podem ter, seja o homem que poucos conseguem acompanhar. A sua soberania é a sua marca registrada. Lembre-se, o diamante é valioso porque é difícil de encontrar e impossível de quebrar. Seja o diamante no meio de um deserto de vidro. O mundo sempre se curva diante do que é raro. Quando você começa a mudar sua postura e para de agradar, não espere que ela aceite isso com um aplauso. Na verdade, espere o oposto. A mente humana resiste à perda de privilégios e ela irá testar a sua nova firmeza para ver se você realmente mudou ou se está apenas encenando um papel. No estoicismo, chamamos isso de provocações da fortuna. O erro que faz ela te subestimar nesta fase é você ceder ao primeiro sinal de pressão emocional dela. Ela pode usar o distanciamento, a ironia, a vitimização ou até mesmo a raiva para ver se consegue te puxar de volta para o papel de homem bonzinho e previsível. Se você recuar e pedir desculpas por ter sido firme, você terá cavado um buraco de onde nunca mais sairá com respeito. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como aquele que causou o dano. Quando ela te testa com o silêncio ou com o drama, a sua resposta não deve ser o contra-ataque, mas a estabilidade absoluta. O teste de conformidade serve para descobrir se a sua soberania é real ou se é apenas uma máscara de papel que derrete na primeira chuva. A solução prática é o protocolo da não reatividade. Se ela disser algo como "você está diferente e está sendo grosso", apenas porque você parou de fazer todos os favores dela, você não deve entrar em uma discussão defensiva. Você apenas responde com calma. "Não estou sendo grosso, estou apenas priorizando minhas coisas agora. Espero que entenda." E pronto. Não se explique além do necessário. A explicação excessiva é um sintoma da necessidade de agradar. O homem que faz falta é aquele que sobrevive aos testes sem perder a compostura. Quando ela percebe que as ferramentas de manipulação que funcionavam com todos os outros e que funcionavam com o seu antigo eu, agora batem em você e caem no chão sem efeito, ela entra em um estado de choque psicológico. Esse choque é o que consolida a dependência dela, pois ela percebe que você agora é uma autoridade emocional que ela não consegue dobrar. Imagine a cena. Ela tenta te causar ciúmes ou faz uma cobrança injusta para testar o seu limite. O homem comum explode ou implora. O homem estoico olha nos olhos dela, mantém o silêncio por 3 segundos e muda de assunto ou encerra a interação. Essa resistência à conformidade comunica que você é inabalável. Você não é mais um peão no jogo dela. Você é o mestre do seu próprio tabuleiro. A pergunta reflexiva para este estágio é: você prefere o alívio imediato de um sorriso falso dela ou o respeito eterno de um homem que se manteve fiel aos seus novos princípios? O teste de conformidade é o seu rito de passagem. É a dor do crescimento da sua nova identidade masculina. Se você não aguentar a pressão do teste, você não merece o prêmio da soberania.
O comportamento impossível de esquecer nasce da sua capacidade de sustentar o desconforto. Ao parar de agradar, o ambiente pode ficar tenso por um tempo. O homem inabalável caminha pela tensão com a mesma naturalidade com que caminha por um parque. Ele não tem pressa de resolver o clima pesado, porque a sua paz interna não depende da temperatura externa. A partir de hoje, veja cada reclamação dela sobre a sua nova postura, como um sinal de que você está no caminho certo. Se ela reclama que você não é mais tão disponível, significa que o seu tempo voltou a ter valor. Se ela reclama que você está mais calado, significa que o seu mistério está funcionando. O teste é a prova de que a sua mudança está gerando impacto. Sêneca dizia que o fogo é o teste do ouro e a adversidade é o teste do homem forte. Os testes dela são o fogo. Se você for feito de palha, será consumido pela necessidade de agradar novamente. Se for feito de aço estoico, sairá do teste brilhando com uma autoridade que ela nunca viu em ninguém. A dependência dela será selada quando ela perceber que a única forma de estar com você é respeitando a sua nova configuração. Ela parará de tentar te mudar para que você a agrade e começará a tentar se mudar para que você a aceite. O equilíbrio de poder foi restaurado não pela força, mas pela resistência silenciosa e digna. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre como transformar admiração em dependência. Vamos entender como a sua presença, que agora ilumina, mas também intimida, cria um vínculo onde ela sente que não pode mais viver sem a sua força de caráter. Mantenha-se firme no seu posto. O marinheiro é testado na tempestade, não no mar calmo. Seja o capitão que não muda o curso, não importa o tamanho da onda que ela tente lançar contra você. Lembre-se, o respeito que é testado e aprovado é o único que dura para sempre. Não ceda, não vacile e não se desculpe por ser o homem que você nasceu para ser. Existe uma linha tênue que separa o homem que é apenas admirado do homem de quem se torna impossível desapegar. A admiração é um sentimento à distância. A dependência é uma necessidade de proximidade. No estoicismo, entendemos que o homem que vive conforme a natureza e a virtude torna-se um ponto de referência para os outros. Quando você para de agradar, você deixa de ser uma opção e passa a ser uma referência de força. O erro que faz ela te subestimar é você achar que precisa ser perfeito ou sempre doce para ser amado. Na verdade, o que gera dependência é a sua solidez em um mundo de pessoas líquidas. Quando ela olha ao redor e vê homens desesperados, reativos e carentes de atenção e depois olha para você, um homem que parou de agradar e começou a se governar, ela sente uma atração que beira o vício. Ela admira a sua coragem de ser quem você é, e essa admiração se transforma em dependência, porque ela percebe que você é a única fonte de estabilidade na vida dela. A solução prática para essa transformação é o uso do silêncio benevolente. Você não precisa ser um tirano, você deve ser um pilar. Seja o homem que ouve com atenção, mas não se deixa contaminar pelo caos emocional dela. Ao parar de agradar, você para de dar as respostas que ela quer ouvir e começa a dar as respostas que a realidade exige. Essa honestidade brutal, embalada em calma estoica, é o que a fará depender da sua visão de mundo para se sentir segura. O homem que faz falta é aquele que ilumina o ambiente com a sua presença, mas que intimida com a sua autonomia. Quando você está presente, você é inteiro, mas quando você decide que é hora de focar em si mesmo, você é inacessível. Essa dualidade cria nela o desejo constante de estar na sua luz. A dependência dela nasce da percepção de que você não precisa dela para nada, mas que ela precisa da sua força para manter o próprio equilíbrio. Imagine o impacto psicológico.
Você se tornou o homem que não pode ser comprado por sexo, por drama ou por manipulação. Como você não tenta agradá-la, ela não tem nada para usar contra você. Ela se vê em uma posição onde a única forma de manter você por perto é sendo uma mulher melhor, mais respeitosa e mais presente. Ela se torna dependente da sua aprovação, porque a sua aprovação agora é o selo de qualidade de que ela é uma pessoa de valor. Marco Aurélio dizia para não se deixar levar pelas impressões das coisas, mas para vê-las como elas realmente são. Ao parar de agradar, você força ela a ver você como você realmente é, um homem soberano. E a soberania é a qualidade mais viciante que existe. Ela sentirá que longe de você, o mundo dela perde a cor e a estrutura. Ela sentirá falta não do que você fazia por ela, mas de quem você era quando estava com ela. A pergunta reflexiva para este estágio é: você está pronto para ser a rocha onde ela se apoia, ou você ainda quer ser a areia que se move conforme a maré dela? A dependência é o preço que ela paga pela segurança que a sua imperturbabilidade oferece. Se você quer ser inesquecível, você deve ser inabalável. O comportamento impossível de esquecer nasce da sua capacidade de ser o líder silencioso. Você não pede para ser seguido, você caminha com tanta convicção que ela sente que, se não te seguir, estará perdendo a maior oportunidade da vida dela. Ao parar de agradar, você assume o papel de quem define o padrão. E quem define o padrão é quem detém o poder na relação. A partir de hoje, foque em ser um homem de poucas palavras e muitas ações. Deixe que a sua presença fale por si. Não tente convencê-la de nada. Se ela discordar de um princípio seu, não discuta. Apenas viva o seu princípio. A sua consistência será a droga que a manterá dependente de você. Ela passará a buscar em você a bússola que falta na própria vida. O estoicismo nos ensina que a virtude atrai a virtude. Ao se tornar um homem autônomo, você atrai nela o desejo de ser digna dessa autonomia. A dependência dela não é uma fraqueza que você explora, mas uma consequência natural de um homem que encontrou o seu centro e se recusa a sair dele para agradar quem quer que seja. Prepare-se para a última parte, a conclusão desta jornada épica. Vamos amarrar todos esses princípios e entender o selo da soberania pessoal. Você sairá daqui não apenas sabendo como parar de agradar, mas pronto para ser o homem que domina o seu próprio destino e deixa uma marca eterna por onde passa. Sua força é o farol dela. Se o farol se apaga para agradar a escuridão, todos se perdem. Mantenha a sua luz forte, alta e inalcançável. Lembre-se, o homem que se basta é o único que todos desejam possuir. Seja completo em si mesmo e o mundo fará fila para fazer parte da sua plenitude. Chegamos ao final desta jornada, mas este é apenas o começo da sua nova vida como um homem soberano. O que discutimos aqui não é uma tática temporária, mas uma mudança de DNA. Parar de agradar é o ato de rebeldia mais potente que um homem pode exercer em uma sociedade que o quer submisso e previsível. O erro final que faz ela te subestimar é acreditar que você voltará a ser o homem bonzinho assim que o conflito passar. Ela vai esperar, ela vai observar e ela vai testar as suas rachaduras. Se você mantiver a sua nova postura, não por uma semana, mas como um estilo de vida, você se tornará o comportamento impossível de esquecer. Você deixará de ser um capítulo na história dela para se tornar o livro que ela nunca termina de ler. O estoicismo nos ensina que a vitória final não é sobre a outra pessoa, é sobre o domínio de si mesmo. Marco Aurélio escreveu que o objetivo da vida não é estar ao lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos insensatos. O insensato é o homem que troca sua dignidade por um sorriso. O sábio é o homem que mantém sua dignidade mesmo no silêncio absoluto.
Na vida real, o selo da sua soberania será a sua capacidade de ser feliz sozinho. No momento em que ela perceber que você realmente não precisa dela para validar a sua masculinidade ou o seu valor, a dependência dela será total. Nada é mais atraente e intimidante do que um homem que possui o controle total sobre os seus próprios desejos. A solução prática agora é a vigilância constante. O hábito de agradar é como um vício. Ele tentará voltar nos momentos de carência ou solidão. Quando sentir o impulso de ceder apenas para evitar o desconforto, lembre-se, o respeito que você perde em 5 minutos de fraqueza leva 5 anos para ser reconstruído. O homem que faz falta é aquele que deixou um padrão de excelência tão alto que nenhum outro consegue alcançar. Ao parar de agradar, você elevou o custo de estar com você. Você mostrou que o seu tempo, o seu afeto e a sua atenção são tesouros protegidos por um dragão chamado amor próprio. A pergunta reflexiva final para você é: você prefere ser o homem que ela usa ou o homem que ela admira? A utilidade acaba quando o favor termina, mas a admiração por um homem inabalável dura para sempre, mesmo que os caminhos de vocês se separem. A sua nova jornada começa no momento em que você desliga este vídeo. A partir de agora, você não é mais o sujeito que busca a aprovação dela. Você é o homem que avalia se ela merece a sua aprovação. Inverta o jogo. Assuma o trono da sua própria vida. Antes de partirmos para o campo de batalha da vida real, eu quero selar este compromisso com você. Se você entendeu que a sua firmeza é a sua maior aliada e que o seu valor não é negociável, escreva nos comentários a nossa palavra final: soberania. Escrever soberania é avisar ao seu subconsciente e ao mundo que o homem bonzinho morreu e que no lugar dele nasceu um homem estoico, firme e impossível de ser ignorado. Se este conteúdo abriu os seus olhos e te deu a força que você precisava para mudar sua postura, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Curta este vídeo para que o algoritmo entenda que homens de valor precisam de mensagens de poder. Compartilhe com aquele irmão que ainda está perdido, tentando agradar a todos e sendo pisado por todos. Deixe seu comentário com suas dúvidas ou experiências. Nós somos uma irmandade de homens que buscam a virtude e o respeito, e a sua voz é importante nessa construção. Obrigado por ter ficado comigo até o fim. O caminho é longo, a disciplina é dura, mas a liberdade de ser um homem soberano não tem preço. Nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, nos vemos no topo. Lembre-se, quando você para de agradar, o mundo começa a te respeitar. Seja firme. Seja raro, seja inabalável.